Graça e paz a todos os irmãos em Cristo Jesus. Que Deus possa abençoar a sua vida, a vida de sua família e que Deus prospere os seus negócios. O tema da mensagem, meus irmãos, é: agradando a Deus, você adquire graça, favor e misericórdia perante os homens. E para isso nós vamos usar o texto sagrado que está em Neemias, capítulo 2, versos 1 ao 9. E nós vamos entender direitinho o que diz na Bíblia também em Colossenses 3, versos 22 a 25, que aquele que trabalha para o seu Senhor, com S minúsculo, que seja como se fosse para o seu Senhor, com S maiúsculo, porque é Deus que dará a recompensa. E é exatamente isso, meus irmãos, é exatamente isso. Olha só o que diz em Colossenses 3, versos 22 a 25, para a gente poder entender o texto que nós vamos ler de Neemias. Escravos ou servos, obedecei em tudo aos vossos senhores terrenos, não servindo apenas quando supervisionados, quando o gerente estiver olhando, quando o encarregado estiver olhando, como quem age somente para contentar os homens, mas trabalhando com sinceridade de coração, por causa do vosso temor ao Senhor. E tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens, consciente de que recebereis do Senhor a recompensa da herança, e a Cristo o Senhor que estáis servindo. É a Cristo o Senhor que está servindo. Pois quem agir de forma injusta receberá o devido pagamento da injustiça cometida, e nisto não há exceção para pessoa alguma. Olha só, meus irmãos, nós vamos entender o que nós lemos aqui, acabamos de dizer. Nós vamos ler em Neemias capítulo 2, verso 1 ao 9. É tipo assim, meus irmãos, para vocês entenderem o texto. Certa ocasião, uma senhora, ela trabalhava numa empresa e ela tinha 2 filhos. E esses filhos queriam vender cachorro quente, churrasquinho, aquelas batatinhas, aqueles carrinhos que fazem muitas coisas e vendem nas ruas, né? E essa senhora trabalhava nessa empresa há muitos anos, há mais de 10 anos. E ela disse para os filhos, fala: filho, eu vou lá no banco, onde eu tenho conta da empresa, eu vou pegar um empréstimo. Eu vou pegar um empréstimo lá e vai dar para pagar direitinho para vocês trabalharem. E ainda quando eu sair do serviço, de noite eu ajudo vocês com a carne, a descascar a batatinha. Os filhos falaram: tá bom, mãe, tudo bem. Aí a mãe deles foi no banco e conseguiu esse empréstimo. Fez o empréstimo em 36 vezes. Em parcelas que ela conseguiria pagar. O banco já sabia que ela estava na empresa, registrada há mais de 10 anos, né? Então o banco confiou, tudo bem. Ela chega na empresa dela, meus irmãos, num certo dia, e o gerente não está. E ela precisava falar com o gerente, porque ela era muito estimada pelo gerente. O gerente conhecia bem ela, sabia que ela era uma boa funcionária, e ela precisava sair só coisa de 1 hora, 40 minutos, antes das 4 horas, antes do banco fechar, mas depois ela iria voltar e recompensar essa hora, que ela iria assinar as papeladas do empréstimo. Só que nesse dia o gerente não estava da empresa dela. O que aconteceu, meus irmãos? Ela ficou para lá e para cá, não sabia o que estava acontecendo. O gerente tinha saído cedo nesse dia e estava o dono da empresa. E ela chegou e falou para uma menina abaixo do gerente, procurando o gerente. Ela disse: hoje o gerente teve que sair, ele não pôde ficar aqui até mais tarde porque aconteceu alguns probleminhas familiares, ele saiu mais cedo. O que a senhora queria? Ela explicou a situação. Aí a moça falou: o gerente não está, será que se falar com o dono ele deixa? Aí ela falou: mas não sei, né, o fulano de tal que me conhece, sabe da minha conduta, mas vamos lá, vamos falar com o dono. Esperou coisa de alguns minutos, o dono chamou na sala e conversou com ela, e ela falando para o dono, contando a história, falou: olha, os meus filhos, eles querem vender assim, assim assado, algo na rua, e eu trabalho aqui na empresa há mais de 10 anos, e como eu tenho registro, o banco me concedeu um certo empréstimo, eu vou ajudar os meus filhos, e quando sair da empresa aqui ainda, eu ainda vou ajudar a eles fazerem a carne, a temperar, fazer tudo direitinho para eles poderem vender na rua. E essa mulher, ela foi falando para esse seu senhor, né, de S maiúsculo, que era o dono da empresa. E o dono apenas foi só ouvindo essa moça falar, essa senhora falar.
E ela falou tudo. E ele disse, pois bem, o que a senhora precisa? Ela disse, olha, eu só precisava de sair uns 40 minutos mais cedo, talvez eu não vou nem gastar isso. Eu vou apenas lá no banco e vou assinar as papeladas do empréstimo que eu estou pegando e eu volto para trabalhar, mas eu vou cumprir essa hora, tá? Eu vou fazer hora extra, o que precisar de mim eu estou aqui. Pode falar com fulano de tal que eu não tenho nada que me desabone. E o dono foi ouvindo e ela falou tudo. Quando chegou no final ele disse para ela assim, falou, olha, a senhora não precisa ir no banco. Ela disse, não? Como não? Ele disse, olha, eu vou arrumar esse dinheiro para a senhora. Essa senhora ficou tão feliz, meus irmãos, ficou a prantos, chorando. E ele disse, a senhora não precisa ir no banco que eu vou arrumar para a senhora. E ela chorando com ele, falando, como que eu vou pagar? O senhor vai descontar de mim sem juros? Já é uma bênção, já se o senhor descontar, eu não vou pagar os juros do banco. Assim, assado. Ele disse, não, eu bem sei, eu já passei por aqui e vi sempre a senhora trabalhando com zelo, a senhora trabalhando com carinho na minha empresa. Então a senhora não precisa pegar empréstimo nenhum e também não vai precisar pagar, porque isso eu estou dando para a senhora e para os seus filhos de coração. Meus irmãos, essa senhora chorou como nunca, chorou como nunca. Então essa história que eu disse para os irmãos é mais ou menos isso que nós vamos ler em Neemias. Trabalhe para o seu Senhor como se fosse para o seu Senhor. Ou seja, agrada a Deus, agradando a Deus você vai adquirir favor, graça e misericórdia perante os homens. Foi isso que essa senhora adquiriu e foi isso que Neemias adquiriu nesse livro, nesse texto que nós vamos ler agora. Neemias capítulo 2, versos 1 ao 9. E sucedeu no mês de Nissan, no 20º ano do rei Artaxerxes, que o vinho estava diante dele, e eu apanhei o vinho e dei ao rei. Ora, eu nunca tinha estado triste na sua presença. Porquanto o rei me disse, por que o teu semblante está triste, visto que não está enfermo? Isto não é nada mais que tristeza de coração. Então eu fiquei muitíssimo temeroso. E disse ao rei, que o rei viva para sempre, porque o meu semblante não estaria triste, quando a cidade, o lugar do sepulcro dos meus pais, jazem em ruínas e os seus portões estão consumidos pelo fogo. Ele está falando da cidade de Jerusalém. Então o rei me disse, o que me pedes tu? Assim orei a Deus do céu. E eu disse ao rei, se for do agrado do rei, olha só irmão, se for do agrado do rei, você só consegue agradar uma pessoa, você só consegue o agrado de uma pessoa se você estiver agradando a ela, né? Estiver dando o devido merecimento. E se o teu servo tem achado graça à tua vista, que tu me envias ajudar a cidade dos sepulcros dos meus pais, para que eu possa edificá-la. E o rei disse-me, estando a rainha também assentada junto a ele. Alguns dizem, meu irmão, que o nome dessa rainha chama-se Damaspia, ou Damáspia, né? O nome dela. E a rainha estava junto do rei, ou seja, Neemias alcançou graça e misericórdia e favor perante os dois, meus irmãos. Pois quanto tempo durará a viagem? E quando tu retornarás? Assim aprove ao rei me enviar, e eu lhe apontei um tempo. Além disso, eu disse ao rei, se for do agrado do rei, que me sejam dadas cartas aos governadores da além do rio, para que eles me permitam passar até que eu entre em Judá. E uma carta para Asaf, o guarda da floresta do rei, para que ele me dê madeira para fazer vigas para os portões do palácio que pertenciam à casa e para a muralha da cidade, e para a casa na qual entrarei. E o rei me concedeu, segundo a boa mão do meu Deus sobre mim. Então cheguei até os governadores da além do rio e dei-lhe as cartas do rei. Ora, o rei tinha enviado comigo capitães do exército e cavaleiros. Meus irmãos, nós sabemos que no capítulo 1 de Neemias, ele fica sabendo de todos os males que está e aflição em Jerusalém, né? Depois ele ora e no capítulo 2 ele chega diante do rei e o rei vê esse semblante triste. O rei pergunta e ele fala toda a situação e ele acha graça, favor e misericórdia perante o rei. Só que ele diz, e o rei me concedeu, segundo a boa mão do meu Deus sobre mim. Ou seja, meus irmãos, é o que eu disse, trabalha para o seu Senhor como se fosse para o seu Senhor, porque é Deus que vai te recompensar. Se você está trabalhando aí nessa casa, seja do que for, de doméstica, de passadeira, e as coisas não estão muito boas,
você acha que o teu patrão é durão, tenha calma, meu irmão. Só ora a Deus, porque Deus vai fazer com que você ache graça em favor do seu Senhor. Se você está no seu trabalho aí achando que você não está sendo visto, tenha calma. De repente, no tempo certo, Deus vai fazer com que o seu chefe ache graça diante de ti e vai te colocar numa posição melhor. Ou seja, meus irmãos, Neemias era um copeiro do rei fiel, fazia tudo as coisas do rei direitinho. Embora ele seja judeu, ele estava trabalhando para um rei, um ímpio, corretamente. E Deus, pela misericórdia de Deus, fez com que o rei e a rainha achassem graça e favor para com Neemias. E deu madeira, que ele conseguiu reconstruir a cidade de Jerusalém e achou favor perante o rei. Então é isso que nós temos que fazer, irmãos. Ou seja, a conclusão seria o quê? As coisas corretas em tudo. Se você trabalhar direitinho em tudo, é como eu disse, essa história que eu acabei de dizer dessa senhora. Trabalhou direitinho na empresa, todos estavam olhando. Às vezes você pensa que ninguém está te vendo, mas tem pessoas te vendo sim. Como diz em Colossenses, trabalhe não para agradar os homens, mas para com Deus, porque nós vamos prestar conta. E é Deus que vai recompensar, assim como recompensou essa senhora, assim como recompensou Neemias, assim como vai me recompensar e assim como vai te recompensar, porque Deus é fiel. O homem, irmãos, pode ser coração duro, o que for. Eu sou testemunha disso, meus irmãos. O homem pode ter coração duro, o que for. Mas se Deus fizer com que a sua pessoa ache graça perante aquela outra pessoa, meu irmão, a pessoa vai olhar para você, meu irmão, e vai te tratar de uma forma que você não tem nem noção, que você nem imagina. Assim como Neemias, que conseguiu tudo. O rei deixou ele ficar fora um tempo, deu as cartas para pegar madeira e tudo mais. Então é assim que temos que ser. Então não trabalhe para o seu senhor zangado ou de qualquer forma, ou não relaxe no serviço por um motivo ou por outro. Trabalhe como se fosse para o seu senhor, porque no final você vai ser recompensado. Não é quem você está trabalhando, não. É você que vai ser recompensado. Neemias que foi recompensado. Trabalhou para o rei durante anos, foi copeiro do rei, dava o vinho para o rei. Quando ele precisou do rei, o rei estendeu a mão. É assim que Deus vai fazer, meus irmãos. É Deus que vai te recompensar. Porque se o seu patrão está indo com você com jugo pesado, jugo duro, tá forçando você a um trabalho escravo, não está pagando o teu salário corretamente, está fazendo as coisas erradas, pode ter certeza também que Deus vai tirar você daí, vai te colocar no lugar melhor e vai trabalhar no teu patrão e você vai ver o que Deus vai fazer. Uma coisa é certa, você trabalhando corretamente, ou Deus te exalta no lugar que você está, ou Ele te tira e põe no lugar melhor. Essa é o que Deus faz. Ou Ele te abençoa no lugar que você está, para que todos vejam que você é um servo fiel, ou então se Ele vê que o teu patrão está ali pesando em você, pressionando você, Deus vai tirar você desse serviço, desse local, e vai levar para você que tenha um lugar mais tranquilo, um lugar mais fresco. Tá bom, meus irmãos? Fiquem na paz do Senhor e que Deus abençoe a vida de todos.